Verdades e Mentiras. Bom, isso aí é uma aerofotogrametria de Lyon. Ali é o lugarzinho da casa de Kardec. Eu vou ser bem rápido, porque tem muita coisa e muita gente para falar. Pode passar, por favor. Olha, aquela Passage Saint-Aignan era onde ele morava e onde começou, foi o embrião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda era círculo. Depois começou a ficar muito cheio, muita gente. Houve muita ajuda da família Defoe, porque eles eram pessoas abastadas. O senhor Defoe foi apresentado a Kardec pela mesma Madame Pleine Maison. E ele era vizinho de Napoleão III. E havia, na época, um atentado a Napoleão, então essas reuniões eram muito perseguidas. Mas ele conseguiu, o senhor Defoe, que Kardec continuasse com essas reuniões, mas o local já não seria mais aquele. Aí foi mudado para aquela galeria ali, onde realmente nasceu a sociedade. Ali é uma galeria, é uma das salas, não é a galeria toda. Né? E por que está ali a fotografia da Hermance? Ela, desde 12 anos, tinha problemas seríssimos. Teve um diagnóstico sério de um médico que o pai procurou para saber o que havia, porque ela entrava em transe. E achavam que seria uma doença mental, que era unicamente, cá para nós, mediunidade. Então, a Hermance, ela era muito alegre, muito bonita. A Kardec entrou em contato primeiro através de um jantar que ele deu em casa com a família. Depois, mais tarde, ele soube de toda essa história e foi entrar em contato e verificou que ela escrevia. Ela escrevia com muita rapidez, já estava não estava mais naquela fase dos primórdios, era lápis mesmo, não. Então, ela escrevia muito rápido e isso também foi evoluindo, porque teve uma época em que ela não mais escrevia, ela falava, e falava muito rápido. Mas o hábito de ficar com o lápis na mão, ela conservou. Ela conservava o lápis e a pessoa tinha que correr muito para acompanhar os dizeres dela. O que ela dizia? Ela dizia sobre a vida de São Luís. Contou a vida de São Luís, fez a biografia. Ela fez também, e foi escrito assim, Vida de São Luís, escrito por ele mesmo. Ela, através da mediunidade, pôs todo o pensamento dele. Também Joana d'Arc. Ela fez também a biografia, autobiografia de Joana d'Arc. E fluidos positivos e negativos. Quem é esse senhor aí tão pomposo? Era o rei Oscar. Ele tinha enxaquecas terríveis, coisa que muita gente tem. Né? E acontece que ele foi curado pelo magnetismo. O magnetismo não era bem visto no começo, mas em função de estar curando, resolvendo assuntos, ele começou a ficar mais respeitado. Então, este senhor, o rei Oscar, o espiritismo será respeitado como o magnetismo, deu a pensar a Allan Kardec a esperança de que um dia o espiritismo chegasse a ser respeitado como o magnetismo já estava sendo na época do rei Oscar. Então, olha, gente, é pena que não está dando para vocês verem, mas esse desenho, será que tem jeito de melhorar? Olha, isso aí é a casa de Mozart no planeta Júpiter. Como foi que a casa ela é toda feita com nota musical e sinais de partitura. Tem a clave de sol, tem a clave de dó, tem instrumentos musicais. Está na Revista Espírita. Vocês poderão ver com detalhes quem tiver. De que ano? 1858. Você lembra o mês? Não, mas é 1858. Bom, então esse desenho, como é que ele foi conseguido? Havia um cidadão, Bernard Palissy, que era habitante de Júpiter e veio e deu manifestação na sociedade. E ele contou que ele havia antes, em Paris, no século XVI, sido um oleiro. Já tinha tido uma encarnação na Terra, mas agora estava em Júpiter. E através de um médium fantástico, o senhor Sardou, Victorien Sardou.
Olha lá, aquele lá em cima é o Palissy, Bernard Palissy, e aqui embaixo o Victorien Sardou. Ele não pintava nada, mas só mediunizado é que ele pintava. Levava 9 horas para fazer um desenho. E foi assim que ele desenhou a casa de Mozart em Júpiter para a gente tomar conhecimento. É uma pictoriografia. Né? Bom, então Kardec já aceitou essa ideia. O espiritismo realmente tornou-se tão respeitado quanto o magnetismo. E ele verificou também que o espiritismo é luz que dissipa as trevas. Carta ao príncipe. Ele não diz qual é o príncipe, para não prejudicá-lo, porque o catolicismo caía em cima das pessoas que aprovassem as ideias muito avançadas de Kardec. Né? Então, olha as perguntas que o príncipe fez para ele através de uma carta. Para que serve o espiritismo? Que utilidade tem? O que eu vou ganhar com isso? Aí, então, Kardec disse assim: o espiritismo torna a pessoa religiosa se ela já tem uma religião. Se não tem, ela dá alguma orientação. Ela não deixa, ela valoriza a vida, faz a pessoa valorizar a vida, e não deixa a pessoa ter crises de suicídio. E torna a pessoa melhor do que ela realmente é. Tá, o príncipe aceitou. E teve um médico, Morterry, que ele ficou encantado. Ele trabalhava com biodinâmica. Obrigada aí, gente, mas o meu Google não falha. Ó, o Morterry, ele trabalhava com esses fluidos biodinâmicos e ele fez essa afirmação. Vocês querem saber? O invisível vai se tornar visível e tangível. E não é mesmo? Materialização. Vamos lá? Bom, concertos do além. Olha o que Kardec fez. Convidou uma pessoa que foi aluna de Chopin para fazer uma apresentação ao piano de uma peça de Mozart. Mas antes ele já... Mozart, uma amiga nossa alemã que fala, ela me corrige, Mozart. Tá, é Mozart para nós. Então, gente, o que ela fez? O que ele fez? Ele pegou essa peça, mandou todos os entendidos em música conferir se ela estava no estilo de Mozart. Estava. Então, no dia lá do Concertos do Além, a moça toca a música e acontece que Mozart estava lá assistindo. Então, através de um médium, ele se manifestou. E Kardec falou: você acredita realmente que esta música é do além? Claro, essa música é minha. E ela tocou antes uma outra peça de Mozart também, quando ele encarnado. E o que você acha da música dos dois estilos? Ele falou: agora muito melhor. Música celestial tem doçura e encanto mais vivos e ternos. Mozart, gente, ao vivo, lá falando através do médium, né? Foi maravilhoso. Aí Kardec ficou tão empolgado, falou assim: será que você poderia tocar um pouquinho para nós? Ele falou: não. A Amélie olhou para Kardec e ele entendeu. Com os espíritos a gente não insiste. Vamos lá, nas irmãs Fox. Essa de cá é a Margarete, a de lá é a Leá e a do meio é a Kate. A Kate está ali, ajudou também na codificação, mas não tem nada na briga com ela, não. Músculos que rangem, foi um litígio entre as Fox. Por quê? Porque a igreja estava perdendo crédito, estava desesperada, vendo aquela seita, que eles consideravam seita, progredindo tanto, e começaram a querer desmascarar, mostrar que era fraude, charlatanismo. E aquela coitadinha ali da Leá, acredita, ela entrou na história. Ela falou que realmente ela era médium, mas ela falou que havia, sim, fraude. 30 anos depois, ela fez essa afirmação e ela disse que... Ela foi parda, né? Hein? Ela foi
Que ela foi paga, que foi suborno. E outra coisa, pior ainda, sabe o que ela disse? Ela estava brigando com a irmã para ver qual que aparecia mais. E ela queria desmoralizar essa história para fazer pique para a irmã. Já pensou? O alerta do abade. Esse abade também disse que tudo que estava acontecendo ali era só sonambulismo. Por efeito do sonambulismo, falou Kardec, mesa responde a perguntas mentais, porque acontecia isso nas sessões. Como é que uma mesa ia responder coisas subjetivas, abstratas? Não é? Quer falar, meu amor? Então vou mais tarde, gente. Aí então ele escreveu o livro que é o Espiritismo, fazendo perguntas. O Espiritismo é uma ciência, porque perguntaram, é ciência, religião ou filosofia? E ele deu essa resposta. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Quer dizer, natureza, o que é, como é o espírito, o começo e o fim, origem e destino. Aí é o tombô de Kardec, é o túmulo, que o Adrian também era um médium, vou passar por cima porque isso não é muito concernente. Ele fazia o seguinte, ele via o mundo espiritual como nós estamos vendo o material. E ele desenhava, as pessoas chegavam lá na frente dele, ele desenhava, vendo, desenhava. E acharam ruim porque, mas disseram, por que você não era desse jeito não? O cabelo não era desse jeito. Até Kardec diz assim, não, mas isso a gente muda quando vai para o lado de lá. Mas eu não estou interessada em entrar na briga, não. Se vocês quiserem acreditar, acreditem. Se não quiserem, não acreditem. Não é? E esse túmulo de Kardec, eu não preciso falar muito mais não, né? Lá no Père Lachaise. Tá. Isso aí é o menhir. Isso aí lembra que ele já foi druida? Lembra do Asterix, carregando aquela... E o Obelix, que era o fortão, né? Carregava essa pedra, que eles fizeram essa homenagem em Lyon para Kardec. É provável que aqueles que dizem coisas ridículas como espírito as disseram ainda mais ridículas quando estavam entre nós. Foi a Gazette de Lyon, que falando que os espíritas eram os alucinados e fizeram uma fraude lá, uma coisa horrorosa. Será que está tendo que contar rapidinho? Dizendo que uma mulher estava lá para responder e eles faziam perguntas idiotíssimas. Uma perguntou, por que eu não vou para a guerra quando eu sou chamado? A resposta que ela deu é porque você tem uma missão. O outro, meu pai me ajudou lá quando eu estava na guerra, que eu não sofri nada. Ajudou. Depois dele foi perguntar e ele falou, não, meu pai está vivo. Isso foi conversa, foi fraude, foi para desmoralizar. Então, Kardec saiu com aquela, dizendo que a pessoa era ridícula em vida, mais ridícula seria depois da morte, que aquilo não era para se preocupar. O menhir, erigido entre as pistas de uma das principais avenidas de Lyon, e inaugurada... isso é bom porque o Nestor Mazotti, olha lá. Inauguração concorrida. Fizeram uso da palavra esse Roger Perret, presidente da União Espírita Francesa e Francofônica, Nestor João Mazotti, secretário-geral do SEI, e Michel Chomarat, representante e conselheiro do prefeito de Lyon, quando fizeram esta homenagem pelo bicentenário de Kardec.